pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Juliana Santiago, professora de Química, e nessa aula nós iremos estudar sobre autoionização da água, pH e pOH. Talvez você já deva ter se deparado com algumas informações de embalagens, por exemplo, de higiene pessoal, que tem alguma informação sobre o pH. E você deve ter se perguntado, mas o que é isso afinal? Para a gente poder compreender melhor sobre o pH e pOH, a gente vai falar sobre a autoionização da água. Então, a ionização das moléculas de água, que envolve uma situação de equilíbrio. Então, numa visão mais simplista, água no estado líquido, ela vai ser ionizada, gerando então íons. O íon positivo, que é o cátion, que vai ser o H+. E no caso o ânion, que é o íon negativo, OH-. Então temos a formação de íons, por isso que é ionização. De acordo com a teoria de Bronsted, a água ela pode ser tanto aceptora ou doadora de prótons. Temos então a formação de íons hidrônio e também OH-, que é hidroxila. Vamos então fazer uma análise com base na constante de ionização, já que estamos falando da formação de íons. Como que a gente determina então a constante? Vai ser o quê? Produtos elevados às potências, né, que está de acordo com o coeficiente estequiométrico, dividido pelo reagente. Neste caso, quem são os produtos? H+ e OH- elevado a 1, tá? Porque o coeficiente é 1. Dividido pelo reagente, que é a água pura. Como a água é um líquido puro, nós podemos ignorar, tá? Então, a gente vai cortar a água, restando então H+ e OH-. Como se refere a uma constante de autoionização da água, eu vou chamar de kW. Então, o W vem do inglês, né, que é a tradução da água. Então, kW é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Como nós já vimos, né, a constante ela tem um sentido, na verdade, uma interferência da temperatura. Então, o aumento de temperatura pode aumentar ou favorecer a autoionização da água. Considerando a temperatura de 25 graus, a concentração tanto de íons H+ quanto de íons OH- é igual a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Então, isso é uma informação importante. Se são iguais, se a gente fizer, então, produto iônico, então, fizer essa multiplicação, 1 vezes 10 a menos 7 vezes 1 vezes 10 a menos 7. A gente vai chegar no seguinte resultado, que é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Tudo bem? Vamos então entender o que é o pH. pH é o potencial hidrogeniônico. Então, ele está relacionado com a concentração de prótons, concentração de íons H+. pH é igual a menos log da concentração de H+. E o potencial hidroxiliônico, pOH, é igual a menos log da concentração de OH-. Lembrando que, se a gente somar tanto o pH quanto o pOH, tem que ser igual a 14. Tá? Então, está relacionado à concentração de H+. Então, lembrar do sinal, que é muito importante, tá? E se você tiver alguma dúvida com relação aos cálculos que envolve logaritmo, você pode assistir às nossas videoaulas. Se a gente vai manter essa proporção, se eu aumento a concentração de H+, como é uma situação de equilíbrio, a concentração de OH- tem que diminuir, concorda? Para a gente continuar com o mesmo valor. Então, há uma situação de equilíbrio. Se eu aumento a concentração de OH-, o que acontece com a concentração de H+? Diminui. Vamos então ver isso na prática. A água pura.
Então, eu disse para vocês que a concentração de H+, ela vai ser igual à concentração de íons OH-. Se a gente substituir aqui, então, potencial hidrogeniônico, pH é igual a menos log da concentração de H+. Se a gente substituir a concentração de H+, por 1 vezes 10 a menos 7, a gente vai chegar na igualdade. pH é igual a 7. Então, é o pH da água pura, tá certo? Então, pH 7 é dito pH neutro. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre essa escala de pH. Está aqui representado o estômago, tomate, sistema urinário, hemácia, para a gente falar do sangue, sabonete e a água sanitária. Com relação ao pH, já sabemos que o pH da água pura, ele é 7, portanto, um pH neutro. Mas por que eu representei aqui para vocês o estômago? Porque no estômago tem o suco gástrico, que vai nos ajudar na digestão dos alimentos, e ali tem ácido clorídrico, então a presença de ácido. Vamos pensar um ácido, HCl, em água, de acordo com a teoria de Arrhenius, o que vai acontecer? Ele vai ionizar, então eu tenho ali a presença de H+. Não está relacionado à questão de íons H+? Como eu tenho esse sinal negativo, aumentando a concentração de H+, o pH vai reduzir, tá? Então, isso se aplica também com relação ao suco de tomate e à urina humana. Então, nestes casos, eu tenho que o pH, ele é menor que 7, que é um pH ácido. Considerando, por exemplo, sabonete, produtos de limpeza de um modo geral, água sanitária, são substâncias, produtos com caráter básico. Então, o pH, ele é maior que 7 para essas situações. E é importante, pessoal, falando sobre produtos de limpeza, que vocês não façam a mistura desses produtos em casa, tá certo? Porque a gente pode ali produzir, por exemplo, gás cloro, que pode te deixar ou te provocar uma intoxicação. E com relação ao pH, esse estudo é muito importante, por exemplo, para quem quer cuidar, do aquário, ou quem faz o cuidado de piscinas, ou se você é um agricultor e tem que ter essa noção, esse conhecimento sobre o pH, para que você tenha ali um solo mais adequado para a sua plantação. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para você sobre essa questão do pH, especialmente com relação à escala. Se o pH ele é menor que 7, temos então uma solução, por exemplo, com caráter ácido, igual a 7, neutra, e maior que 7 é básica. Agradeço pela atenção, muito obrigada e até a próxima!